Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa videoaula e eu pretendo falar hoje sobre as defesas no processo de execução. Nós vamos dividir as defesas em 3 vídeos, então hoje vai ser a parte 1. Na terça-feira vamos ter a parte 2 e na próxima sexta-feira teremos a parte 3. Uma vez que são 3 defesas dentro do processo executivo que eu pretendo abordar. Então, muito bem, a primeira defesa que eu vou abordar e vai fazer parte desse vídeo vai ser a questão da impugnação. O próximo vídeo vão ser os embargos à execução e o terceiro e último, exceção de pré-executividade. Então, começando a respeito da impugnação, o que eu tenho que saber? A impugnação, ela vai se operar dentro do cumprimento de sentença. Então, de acordo com a outra aula que nós falamos sobre execução, nós temos 2 tipos de execução sincrética, o cumprimento de sentença, e execução autônoma. No caso, a impugnação é a defesa que se dá dentro do cumprimento de sentença, dentro da execução sincrética, e não tem natureza jurídica de ação. Muito bem, qual é o prazo para apresentação da impugnação, que é a defesa dentro do cumprimento de sentença? Esse prazo, ele vai ser de 15 dias. 15 dias úteis a contar da intimação para a realização da obrigação de maneira voluntária, certo? Então, teve o prazo para a realização de maneira voluntária, cumprimento voluntário, o executado não cumpriu, então começa o prazo de 15 dias para o oferecimento da impugnação. O importante de salientar para vocês é o seguinte, é que esse prazo de impugnação, ele inicia-se de maneira automática. Então, não precisa nenhuma interpelação do executado para ele saber que o prazo vai começar a fluir. Simplesmente, terminou o prazo de cumprimento voluntário, começa automaticamente o prazo para impugnação. E dentro daquilo que nós já falamos na outra aula de execução, nós temos 4 tipos de obrigação. Obrigação de fazer, de não fazer, de entregar e de pagar. Nas obrigações de fazer, não fazer e entregar, o prazo para o cumprimento voluntário da determinação, ele vai ficar a critério do juiz. O juiz pode determinar na sentença, no caso, porque nós estamos falando de cumprimento de sentença, no título executivo judicial, vem determinado o prazo X em que a parte tem que cumprir de maneira voluntária a obrigação. A partir desse prazo é que vai se dar os 15 dias de maneira automática, acabou o prazo de cumprimento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para apresentar a impugnação. Começa a fluir logo após o encerramento do primeiro. Nas obrigações de pagar, nas obrigações de pagar, ele vai ter 15 dias para pagar. Isso já vem previsto no CPC. Então, o prazo de cumprimento voluntário já são 15 dias úteis. A partir do término desses 15 dias úteis, também de forma automática, começa a correr os 15 dias para apresentar a impugnação. Então, a rigor, se eu vou pensar numa obrigação de pagar, eu tenho que o executado teria 30 dias para oferecer a impugnação. Os 15 dias primeiros seria para o cumprimento voluntário e não cumprindo, os 15 dias após seria para a apresentação da impugnação. E uma coisa importante é que então seria no fim 30 dias úteis. Bom, quanto à garantia do juízo, a impugnação ela pode ser apresentada sem qualquer prévia garantia do juízo. Não há necessidade de haver penhora, caução, depósito, seja ela a obrigação que for, né? Não há necessidade de garantia prévia do juízo para apresentar a impugnação. Basta ela estar dentro desse prazo de 15 dias que falamos há pouco. Bom, então assim eu posso impugnar um cumprimento de sentença em que seja para cobrança de quantia certa, eu posso impugnar esse cumprimento de sentença sem a penhora. Eu posso impugnar uma obrigação de fazer ou não fazer sem depósito de caução, seja ela real ou fidejussória. E eu também posso impugnar no caso de uma obrigação de entregar sem o prévio depósito. Bom, a forma.
A impugnação, ela se dá dentro dos autos, né, do cumprimento de sentença que já foi iniciado. Então, ele se dá nos mesmos autos e de acordo com o artigo 525, parágrafo 3º do CPC, deve-se aplicar à impugnação aquele prazo previsto lá no 229 do CPC, que fala dos litisconsortes, né? Litisconsortes com advogados diferentes, pertencentes a escritórios diferentes, o prazo vai passar a correr em dobro. Também vai ser em dobro para impugnar o prazo daquele executado que vem representado pela Defensoria Pública, por força do artigo 186 do CPC. E as matérias passíveis de impugnação, elas já vêm arroladas previamente no CPC, no parágrafo 1º do artigo 525. Muito bem. Ainda em questão das matérias, como as matérias que eu posso alegar, que estão lá no parágrafo 1º do 525, são aquelas pertinentes à falta de pressupostos processuais ou então às ausência de condições de procedibilidade daquela ação. Então, não tem nenhum sentido razoável para ter alguma apreciação do juízo ser necessário a penhora de um bem, ser necessária a garantia de algum do juízo, no caso, e então não tem por que um prazo fatal. Essas matérias, por sua natureza, elas são conhecíveis de ofício e a qualquer tempo dentro do processo. Bom, isso com base no 485, parágrafo 3º, combinado com 771, parágrafo único do CPC. Em relação aos fatos supervenientes a esse prazo da impugnação, passou os 15 dias da impugnação, como é que eu faço se ocorre algum fato superveniente que possa interferir nesse processo de execução, nesse cumprimento de sentença? Bom, quando surgir essas questões, elas podem ser arguídas por simples petição, tá? Dentro do prazo de 15 dias úteis a contar da ciência da parte a respeito desse fato superveniente. Isso com base no 525, parágrafo 11. Uma coisa importante de salientar é que a impugnação, ela não tem de regra efeito suspensivo, tá? Por força do parágrafo 6º do 525. No entanto, o executado pode pleitear que seja concedido esse efeito suspensivo à impugnação. Para o quê? Para o cumprimento de sentença fique suspenso enquanto se decide a impugnação. A rigor, a regra é que não haja, mas é possível pleitear-se. Mas, para se pleitear esse efeito suspensivo, são necessárias 3 condições que têm que se dar de maneira concomitante. As 3 são exigíveis, são cumulativas. A primeira dela é que tem que ter prévia garantia do juízo. Note bem, não tem que ter prévia garantia do juízo para impugnar, mas para suspender o cumprimento de sentença, ou seja, dar efeito suspensivo a essa impugnação, é necessário então que haja a prévia garantia do juízo. Então, nas obrigações de pagar se garante com a penhora, nas de fazer não fazer caução, real ou fidejussória, ou nas obrigações de entregar o depósito. Além da garantia, somado à garantia, eu tenho que ter o fumus boniuris e somado a esse o periculum in mora. Então, são os 3 requisitos para que o juiz possa analisar a concessão do efeito suspensivo à impugnação. Tem que ter os 3, tem que se fazerem presentes. Bom, ainda que seja deferido esse efeito suspensivo, existem alguns atos no processo executivo, no cumprimento de sentença, que eles não vão parar por causa do deferimento do efeito suspensivo. Quais são? Então, se diz que o efeito suspensivo não impede a substituição, o reforço ou a redução da penhora. Também não é impeditivo para a avaliação. Esse efeito suspensivo, ele ocorre, então, apenas para os atos de expropriação mesmo, que é a venda do bem, né? A adjudicação, alienação. Então, para substituição, reforço, redução de penhora ou avaliação de bens, esse efeito suspensivo, ele não vigora, eu posso fazer isso ainda que haja efeito suspensivo. Isso vem lá no 525, parágrafo 7º. Uma segunda observação. Quanto ao efeito suspensivo, né? Se for dado o efeito suspensivo apenas a uma parte
do valor ou da obrigação que está sendo cobrada naquele título, o restante da obrigação, o cumprimento de sentença corre livre, continua o seu curso. Ele vai ficar apenas suspenso quanto àquela questão. E isso não vai impedir que o cumprimento de sentença prossiga. Isso com base no 525, parágrafo 8º do CPC. E a concessão do efeito suspensivo a uma impugnação obteve o efeito suspensivo do cumprimento de sentença. Ela obteve esse efeito suspensivo em relação ao impugnante, mas vamos dizer que tem outros executados. E essa causa que concedeu o efeito suspensivo a esse impugnante, ela não se comunica, né? Então, a execução vai continuar correndo quanto aos demais executados e vai ficar suspensa apenas para aquele impugnante que conseguiu o efeito suspensivo, com base no 525, parágrafo 9º. Uma terceira observação que eu tenho que fazer para vocês, e já me encaminhando para o final, é que, ainda que tenha sido atribuído o efeito suspensivo à impugnação, pode, nesse caso, o exequente, ou seja, o credor, requerer o prosseguimento da execução, ou seja, o cancelamento desse efeito suspensivo, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Isso com base no 525, parágrafo 10. Bom, gente, então essa é a nossa primeira parte das defesas da execução. Falamos então acerca da impugnação dentro do cumprimento de sentença. A próxima videoaula eu vou falar sobre os embargos à execução e na outra ainda sobre exceção de pré-executividade. Então, muito obrigada por me acompanharem, muito obrigada por estarem inscritos no canal, obrigada pelas curtidas, pelos comentários. Qualquer nova dúvida, coloca aqui nos comentários e eu preparo uma aula bem bacana para vocês. Obrigada por tudo, um grande beijo.